a minha ideologia. Quando você critica com Red Pill, você não entende minha ideologia. Vocês se merecem, vai lá, ficam todos vocês juntos. E eles acham que descobriram uma certa verdade que aos olhos da maioria da população está oculto essa verdade, né? A questão da ideologia Mas você sabe por que eles acham que descobriram a verdade? Que eles tentam simplificar um problema que é complexo. O Red Pill, a feminista, fala, é assim porque tem que ser assim, se você fizer isso aqui, você vai ter tal resultado. Só que não é. Defende se fosse uma verdade fácil, absoluta essa que não fórmula existe. existiria e a gente seguiria essa fórmula. Mas não tem. Eu penso o seguinte, igual o feminismo, quando ele surgiu obviamente com um propósito nobre, de igualar as condições, né? Porque a mulher que não podia votar, a mulher era considerada época como uma espécie de serva do homem, aí ok. Hoje a gente vive numa sociedade tecnicamente ou teoricamente democrática. Então, homens e mulheres têm os mesmos direitos civis. Então, eu vejo que não faz sentido nenhum a gente falar de feminismo hoje, porque homem e mulher já estão equiparados na lei. Mulher pode votar, pode trabalhar, pode alçar cargos de grande relevância, pode ser votada e votar. Então, hoje eu vejo isso como uma balela, uma desculpinha para a superioridade. Na questão da lei, a pergunta é simples. Qual é o direito que o homem juridicamente tem que a mulher não tem? Pois é, isso aí nenhuma feminista sabe explicar. Não tem. Você pode falar, não, mas a sociedade, isso, mas a visão como as pessoas têm uma das outras. Aí beleza, a gente vai ficar horas discutindo isso. Mas juridicamente, qual é o direito que o homem tem que a mulher não tem? Pois é. Nenhum. Exatamente. E aí você poderia também fazer o argumento que algumas mulheres... as mulheres têm alguns direitos mais que os homens. Mas eu também não estou aqui para ficar falando que isso daí é contra nós homens. Por exemplo, quando uma mulher fica grávida, evidentemente, ela sai do trabalho por um determinado tempo. Aí você vai falar, claro, mas o homem não fica grávido, né? Mas ele se torna pai também. E de certa forma você também poderia fazer o argumento de que a partir do momento que a mulher dele está grávida, ele também deveria ter uma licença do trabalho, tanto quanto ela, para ficar com ela. Eu não estou defendendo essa ideia porque eu também não concordo com ela. O meu ponto é que existem algumas diferenças que beneficiam as mulheres, como eu acredito também que deveriam existir. Essa é um claro exemplo deles. Se a sua mulher está grávida, você tem que ficar trabalhando. O que você vai ficar com a sua mulher? Claro, na medida do possível ficar com ela, mas você não tem que ficar um ano sem trabalhar. Ter um direito como a mulher tem, por exemplo, de ficar um ano em casa. Não, o homem tem que trabalhar. Nesse sentido, você poderia dizer que eu sou um sexista contra os homens, inclusive. Não, o homem tem que trabalhar, é uma responsabilidade, não ficar cuidando da criança em casa. E vocês acham saudável a mulher, eu não digo mulher ou sapatão ou etc, a mulher que realmente é hétero e gosta de homem, se classificar como uma mulher empoderada, eu não preciso de homem, isso e aquilo, se falando da natureza da mulher, igual o Titi falou que defende o amor, a união entre o homem e a mulher e tal, ou tá certo isso? A mulher, não precisa de homem pra nada, foda-se, eu sou empoderada, vou ficar com meu cabelo curto, vou me vestir assim, assado, porque eu sou empoderado e é isso. Você acha isso saudável, naturalmente? Você vê que a pessoa que fala isso, ela não está pronta, né? A pessoa que fala isso, ela não está pronta. Ela precisa trabalhar mais dentro dela, clarear as ideias, às vezes sofrer mais um pouco. Esse discurso, tanto para os homens quanto para as mulheres, ele não vai levar a nada. Você sai dizendo que não precisa de homem, não vai te deixar melhor do que ninguém. Não vai atrair, nem vai afastar os homens, porque talvez o homem que vai te encontrar, ele não vai ouvir esse seu discurso. Então, assim, talvez é um momento que a pessoa está passando e ela escolhe essa forma de passar por esse momento. Eu acho agressivo esse discurso. A mulher que fala que não precisa de homem para nada e está cada vez mais escassa essa mulher, eu não acredito que esteja crescendo, porque a gente já viu que o caminho não é esse, é um discurso agressivo. Então, esse discurso também existe no meio masculino, que é o tem até o nome, MGTOW. Men going their own way. É basicamente a versão feminina desse mesmo discurso. E ambos não percebem o quão ridículos eles são. Tanto a mulher, que é a versão independente, não preciso de nenhum homem, como o homem que fala, não, eu vou seguir o meu próprio caminho e fazer o que eu tenho que fazer porque eu não preciso de mulher. Ambos são completamente ridículos. E convenhamos, né? A maioria dos homens prefere a mulher feminina, totalmente feminina, atrai mais os homens, né? É que também, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Eu gosto do que alguns poderiam dizer que pode ser uma característica mais masculina numa mulher, que é o quê? Talvez eu tenha... Talvez não, com certeza é pelo fato de eu ter minha mãe e minha avó, né, as duas mulheres mais presentes na minha vida, elas têm aspectos masculinos no sentido de... sempre foram mulheres que trabalharam, sempre foram mulheres que buscaram as suas próprias carreiras,
que não ficaram dependendo do homem para pagar conta e nem nada. Então eu, quando percebi isso, falei, puta, eu tirei isso dos meus pais, da minha mãe e da minha avó. Que é, eu me sinto atraído por esse certo tipo, até mesmo de empreendedorismo que uma mulher possa ter. Do tipo, eu quero criar o meu próprio negócio, eu quero... E não no sentido, porque eu vou me beneficiar com isso. Que se entendi. Não, é porque assim, eu realmente acabo me sentindo mais atraído por uma mulher, por exemplo, que é mais intelectualmente avançada do que uma mulher ali que... Mas eu falo mais feminina, no caso, assim, de aparência, de ser uma mulher mais isso meiga. não, mais... Isso não tem nada a ver com uma coisa... Tipo, ela pode... A aparência física dela ser completamente feminina e ela ter algumas atitudes mais masculinas. E o completo oposto, eu diria que não é tão comum. Né? Uma mulher que tem uma aparência masculina, mas tem uma característica mais feminina. Isso eu acho que é quase impossível, né? Você não pega aquela mulher que quase se veste como um homem e é uma mulher delicada, doce, que vai, né? Isso é. Mas o oposto eu diria que acontece bastante, né? De uma mulher que aparente você olha assim, feminina, a maneira de caminhar, a maneira de gesticular, de falar, mas quando você conhece ela na vida pessoal dela, você percebe que ela é uma mulher com características masculinas de liderança, de força também. Aí cabe cada um, cara, se sentir o que ele... entender o que ele se sente atraído e procurar. Né? Eu te digo que o relacionamento qual eu me encontro hoje é exatamente o relacionamento que eu buscava. Uma mulher que tem essas características femininas com esse leve toque de masculino, que é o yin e o yang. Né? E esse yin e yang também se aplica para nós homens, que o cara precisa ter um pouco, eu acho que você pode falar também sobre isso no aspecto das mulheres, que elas se sentem atraídas, mas se o cara souber dosar essa vulnerabilidade dele, onde ele fala sobre sentimentos, emoções, se ele souber dosar isso, é uma sedução. Voltando lá pro primeiro ponto, é uma sedução, porque o cara que também é fechado, bruto, que não sabe falar sobre nada de emoções e sentimentos, a mulher se sente afastada desse cara. Eu não consigo me conectar com ele, eu não sei quem é esse cara, ele não se abre pra mim, ele não fala sobre esses aspectos que são importantes pra mim. Então é o yin e yang, é o masculino e o feminino, que todo mundo tem que ter dentro de você pra não virar um perdido, né? Um outro tema que eu queria colocar aqui para a gente falar sobre é a questão dos aplicativos, né, de relacionamento e até mesmo as redes sociais. Alguns defendem que eles tornaram as pessoas mais próximos, as conexões, aquela coisa toda. Em contrapartida, tem pessoas que acreditam que o fato de hoje em dia ter Tinder, ter Instagram, o que quer que seja aí no sentido de aplicativo, deixou as pessoas distantes presencialmente, porque parece que cria uma certa barreira no sentido relacional. Às vezes as pessoas só sabem se relacionar pelo digital. Quando chega pessoalmente, aquela coisa fria, sem graça. E assim, vocês acham que a internet está aí para os aplicativos para ajudar as conexões a se tornarem genuínas e verdadeiras ou não? Ou elas trouxeram essa questão de um certo esfriamento nas relações? Eu acho que só ajuda. Aquela coisa do quero aquela pessoa e vou atrás daquela pessoa, não funciona. Você não consegue mudar o que a pessoa sente por você. Você consegue definir o posicionamento daquela pessoa. Quer um relacionamento ou não quer um relacionamento. Mas mudar o que ela sente, você não vai mudar. Dito isso, quanto maior for o nosso leque, maiores serão as possibilidades e maior a chance da gente encontrar o que realmente faz sentido para nós. E esses aplicativos, eles abrem esse leque. O que muita gente não gosta em aplicativo é aquela conversa que dura dias, semanas e termina em nada, ou no pedido de um nude ou de alguma coisa desse sentido. E o grande segredo está em você encurtar essa conversa. Ter uma estratégia para saber até onde você deve ir para não ficar gerando frustração e não perder o sentido daquele aplicativo. Mas se está aumentando o leque, te faz conectar com mais pessoas, aumenta as suas possibilidades, isso é muito bom. E muita gente fala, mas aplicativo as pessoas são assim. Gente, vamos lá. Tem homem fingindo que é mulher, tem mulher fingindo que é homem, tem gente fingindo que é outra coisa? Tem. Como na nossa sociedade também tem gente que é completamente pirado. Agora, são pessoas. No aplicativo de paquera, você não conversa com robô. Todo, por mais doente que seja, ainda é uma pessoa. E você vai ter exatamente aquilo se você for encontrar alguém numa balada, num restaurante, numa festa. Você vai encontrar pessoa. Essa pessoa também pode ter algum problema mental. Mas
Dentro do aplicativo, não fica achando que esse povo de aplicativo é isso, esse povo... Não, são pessoas. Se você sabe conduzir essas conversas, você aumenta o seu leque, aumenta possibilidades e aumenta a chance de conectar alguém que realmente faça sentido.